está Igor Gadelha, que vai trazer mais detalhes aí sobre a morte de Olavo de Carvalho na noite de ontem, né, Igor? Boa noite, boa tarde para você, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os espectadores aqui do Boletim Meteorópolis. Sempre uma honra estar com vocês aqui para comentar. Vamos aos fatos. Eu queria começar, Igor, saber de você. Então, o bolsonarismo perde aí esse guia? Perde, Caio. O filósofo, astrólogo e escritor Olavo de Carvalho, ele ajudou muito o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, quando o presidente venceu as eleições contra o PT, derrotando o PT, apostando ali numa figura, né, de antissistema. O escritor Olavo de Carvalho, naquela época, ele ajudou ali a formular todas as ideias conservadoras defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro e ajudou o Bolsonaro a aglutinar, né, uma base conservadora em torno da candidatura do então deputado federal Jair Bolsonaro. Agora, sem o escritor Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro pode ter alguma dificuldade para reunir, aglutinar essa base novamente, visto que Caio, já aí nos últimos anos, né, ali desde 2020, na verdade, o escritor Olavo de Carvalho ajudou o presidente, mas vinha perdendo a sua influência junto ao governo. Ele mesmo, nas últimas semanas, ele mesmo, Olavo de Carvalho, nas últimas semanas veio tecendo nas redes sociais uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro por não estar seguindo o que Olavo de Carvalho orientava o presidente. Olavo de Carvalho chegou a dizer recentemente que votaria em 2022 novamente no presidente Jair Bolsonaro, mas por falta ali de uma outra opção que agradasse o então guru bolsonarista. Agora vai ficar mais difícil. Um ponto que a gente tem que ressaltar, Caio, também, é que esse afastamento de Olavo de Carvalho do bolsonarismo e das ideias do Palácio do Planalto, ela ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro se aproximar do Centrão e fazer uma aliança ali com os partidos do Centrão para poder governar. O Centrão chegou ao Palácio do Planalto e aos outros ministérios, né, e exigiu do presidente Jair Bolsonaro que reduzisse um pouco ali o seu tom ideológico, as suas falas ideológicas, o que automaticamente fez o presidente Jair Bolsonaro se afastar de Olavo de Carvalho. Mesmo com a ausência de Olavo de Carvalho, o Caio, o presidente Jair Bolsonaro, segundo seus aliados, ainda pretende ali, né, usar algumas ideias do guru bolsonarista nas eleições de 2022. Embora o presidente atualmente esteja ali super aliado ao Centrão, ele vai tentar se equilibrar entre o que o Centrão pede e também entre algumas ideias do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, que o presidente Jair Bolsonaro vai tentar pincelar durante a campanha. Agora, a gente comentou ainda há pouco sobre essa homenagem que o assessor especial da presidência, Felipe Martins, fez aí ao Olavo de Carvalho, a morte de Olavo de Carvalho, enfim. Você acha que realmente ele é o último ali, olavista, digamos assim, dessa linha mais ideológica dentro do governo? Ainda existem outros remanescentes? E mais, assim, a morte, então, de Olavo de Carvalho pode ser realmente assim a entrada definitiva do Centrão e essa ala mais ideológica realmente escanteada, como foi recentemente o Weintraub e o próprio Ernesto Araújo? Olha, Caio, primeiro a gente precisa colocar que o presidente Jair Bolsonaro se aliou ao Centrão por uma questão de sobrevivência política. Ele não conseguia, né, não conseguiria ter governado apenas com aquele viés ideológico, com aquela postura de enfrentamento. O Centrão, como a gente sabe, é aquele grupo de partidos que tem maioria no Congresso Nacional, do qual o presidente Jair Bolsonaro depende para aprovar uma série de suas propostas. Então, o Centrão intimou, né, Jair Bolsonaro, colocou no canto da parede e disse que ele precisaria fazer alguns ajustes, inclusive ceder espaços para o Centrão, para que Jair Bolsonaro conseguisse governar. Isso fez o presidente Jair Bolsonaro, sim, se afastar um pouco daquela ala ideológica do Palácio do Planalto e do governo que estava ali, incluindo os seguidores de Olavo de Carvalho. O Felipe Martins, que é assessor para assuntos internacionais, dá para dizer sim que ele é praticamente o único olavista, né, da ala olavista remanescente no governo. Mas desde essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, o Felipe Martins já vinha perdendo qualquer influência que tinha ali junto ao presidente. Ele continua no cargo, mas está bastante escanteado, isso a gente já noticiou diversas vezes aqui na coluna no Metrópolis. Esse escanteamento de Felipe Martins, ele veio principalmente, né, depois que o então chanceler, o então ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Quando chegou o novo chanceler, Carlos França, que tem um perfil mais moderado, Felipe Martins foi bem escanteado, ele não tem participado das viagens internacionais do presidente Jair Bolsonaro, essas mais recentes. Eu cobri pelo Metrópolis a participação do presidente Jair Bolsonaro no G20, que foi em Roma, na Itália, no ano passado. É um evento muito importante. Felipe Martins não acompanhou o presidente nessa viagem, nas mais recentes também não acompanhou. Então ele segue no governo, mas segue bastante escanteado, e é essa a tendência. O presidente Jair Bolsonaro, como eu disse, Caio, e segundo seus auxiliares, ele vai tentar se equilibrar na campanha da eleição desse ano, né, quando ele precisa tentar a reeleição. Mas a balança do presidente vai tender mais ao que o Centrão quer, porque o Centrão é o fiador, né, da reeleição do presidente este ano. Agora, Gadelha, eleitoralmente, digamos assim, o olavismo ainda tem força de voto? Olha, Caio, de voto não, mas as ideias do Olavo de Carvalho elas eram usadas pelo presidente Jair Bolsonaro para mobilizar a base conservadora. Não quer dizer que o Olavo de Carvalho trouxe muitos votos para o presidente Jair Bolsonaro. Ele não é político, ele não tem uma base de seguidores tão eleitoralmente expressivas, mas com as ideias dele, ele ajudou o presidente Jair Bolsonaro a reunir aquele eleitorado conservador, né, que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Então é mais pelas ideias pregadas por Olavo de Carvalho que o presidente Jair Bolsonaro teve a ajuda, não foi pelo fato de Olavo de Carvalho ser um puxador de votos ou ter um potencial eleitoral como são os políticos. É mais pelas ideias que ele representava e que Jair Bolsonaro usou para se eleger em 2018.